Fala pessoal do Simples Assim Finanças, hoje eu tô com uma pessoa super especial pra mim, que é a minha mãe, e hoje ela vai compartilhar conosco alguns erros financeiros que ela cometeu e isso já serve de aprendizado pra nós. Então fala aí, mãe. Oi, meu nome é Eliene, eu vim do Nordeste em 93 para cá. Logo em seguida eu arrumei um emprego, né? Fiquei numa empresa um ano, aí depois eu fiquei uns 4 meses parada e arrumei um outro emprego. Fiquei lá, tô lá até hoje ainda, saí uma vez, voltei e tô lá ainda, né? Tô 27 anos já lá. Gente, só um detalhe, eu tenho 28 anos, então a minha mãe tá fazendo aniversário quase da época que eu nasci lá, né, mãe? Um ano de Sim, eu diferença. engravidei dela lá, entendeu? Entrei Exato. solteira lá, aí engravidei, né? Primeiro casei, né? Engravidei e fiquei lá. Criei ela lá, trabalhando lá, entendeu? Exatamente, gente. E a minha mãe é daquela tradição um pouco mais antiga. Você vê, 27 anos numa empresa, hoje em dia os jovens nem querem trabalhar, principalmente a nova geração, eles querem mais autonomia, não querem ouvir chefe, né? Eles querem mais liberdade de tempo e liberdade financeira. Mas para minha mãe, que é de uma geração antiga de modelo de trabalho, ela tem aqui bastante experiência para compartilhar com a gente em relação a finanças, né? A minha mãe ainda, na verdade, tá passando por um processo de educação financeira, né? Mãe, antigamente vocês tinham isso na escola sobre aprender a cuidar do dinheiro? Como é Não, que não era? tinha, não tinha. Era só estudar e pronto, né? Estudar o E o básico ali, básico e né? pronto. E os seus pais falavam com você de educação Não, financeira? porque meu pai trabalhava na roça, né? Ele não tinha esses negócios aí de finanças, né? Então, eu aprendi, tô aprendendo com ela, né? Com minha filha, né? Ela que tá me incentivando a fazer as coisas, fazer um plano, fazer uma agenda. E assim eu tô aprendendo aos poucos com ela. É isso mesmo, gente. Por isso que eu falo, é muito importante a gente ter essa organização financeira, porque isso nos dá um direcionamento. Então, mãe, qual que é a primeira dica que você tem para nos trazer, né? Qual que é o primeiro ponto aqui que a gente tinha conversado? Fazer um planejamento, né? Porque sem um planejamento fica difícil ir para frente. Exatamente. Pessoal, a minha mãe não tinha antes o planejamento financeiro. Ela ganhava o salário, acho que você não sabia nem quanto que você Não sabia como ganhava. me planejar, né? Então, tinha as contas de casa, os gastos. Então, o meu salário é pouco, né? O que eu ganhava, eu tinha que pagar as contas e comprar as coisas para dentro de casa, né? Eu lembro também, pessoal, até compartilhando, até porque minha mãe não teve educação financeira, que é diferente da nossa geração, que hoje a gente tem a oportunidade de aprender com a internet. Mãe, você lembra que você fazia muitas dívidas em Sim, cheque, né? cartão, aí não tinha o Como dinheiro para pagar. pagar, e pagava um e pagava outro, e assim ia. Mãe, quantas vezes o seu nome ficou negativado, você lembra? Várias vezes, várias vezes. Gente, eu lembro que nessa época minha mãe ia comprando picotado, então fazia comprando no mercado com cheque, aí fazia vários meses o cheque que caía às vezes Sim, até sem fundo, porque ela perdia o controle daquela situação. Precisava de comprar roupa pra mim, porque a minha mãe era a única que trabalhava, então fazia a mensalidade na lojinha, né? Que é uma sim. lojinha bem antiga aqui na Comprava nossa as roupas para cidade. ela, mas eu não deixava de comprar as coisas para ela, né? Para mim Exato. eu não comprava, mas para ela eu tinha que comprar, né? As roupinhas dela para ir para escola, entendeu? Os alimentos, tudo isso eu não deixava de faltar. Isso é verdade, gente. Pra mim, até porque eu acho que eu vim de uma geração que a inflação tava um pouco melhor, apesar da minha mãe ganhar muito pouco, mas eu tinha do melhor. Ela deixava eu encher o meu carrinho de compra quando a gente ia no mercado. Ela me vestia, inclusive, com lilica ripilica, que naquela época era caríssimo, né? Mas tudo muda. Hoje a gente está vivendo um mundo com uma inflação altíssima, né? Aqui, principalmente no Brasil. Então, o planejamento financeiro ele acaba sendo muito importante. Hoje ela já não tem mais esse estilo de vida que ela tinha antes, por exemplo, de ir lá no. Primeiro, que nem aceita mais cheque, mas de ir no mercado, deixar um cheque, ficar fazendo compra parcelada em lojinha e depois fazer vários cartões de crédito e não ter esse controle, né? Então eu acho que isso mudou bastante na sua Eu tô vida, me né, mãe? reeducando, né? Ela tá me ajudando a me reeducar, né? Porque sem os planos, né? Planejamento não tem como, né? Exatamente. E outra coisa, pessoal, que minha mãe tem para compartilhar com a gente é em questão a guardar dinheiro.
Eu sempre falei, mãe, a gente não pode ficar dependendo do governo, ficar dependendo das outras pessoas para nos ajudar. Porque muitas vezes essa ajuda depois vem atrelada a algum tipo de humilhação, ou a pessoa fica te cobrando mesmo. Ah, mas eu te ajudei em um determinado momento, agora eu quero alguma coisa em troca, né, mãe? E fica ali com aquela história. Ah, não, mas lá em 1990 eu te ofereci uma caixa de leite, eu quero ser retribuída pro resto da vida. Parece que a dívida é eterna com aquela pessoa, né? Qual que é a sua opinião, assim, hoje que você vê sobre a importância de guardar dinheiro? Então, é importante de guardar o dinheiro, é bom porque você vai juntando aquele dinheirinho e você não fica dependendo das outras pessoas, né? Pro futuro, né? Se você precisar de dinheiro, tá ali aquele dinheirinho guardado. E eu lembro que também quando a gente estava conversando, você falou que você antes não se sentia estimulada a guardar dinheiro, Isso, né? é. Por que você não se sente estimulada a guardar dinheiro? Porque eu achava assim, que o dinheiro que eu recebia da empresa, né, do trabalho, eu tinha que comprar as coisas para dentro de casa, para não deixar faltar, entendeu? Então eu achava pouco dinheiro e o que eu tinha que eu ganhava era para comprar as coisas para dentro de casa. E aí era pouco, né? Era E você pouco. falava, já que é pouco mesmo, então não vou guardar nada, né, mãe? Sim, mas agora tá diferente. Com a ajuda dela, eu já tenho uma poupançazinha que ela me incentiva, né, a guardar, nem que seja pouquinho, R$ 20, 50 no dia que dá para guardar um pouco mais, eu guardo um pouquinho mais, entendeu? E assim vai. E, gente, por que eu estimulo a minha mãe a guardar pouco dinheiro? Mesmo porque o salário dela não é alto, porque isso tá fazendo parte do aprendizado dela, tá? Então, às vezes, ela só tem R$ 20, R$ 30, mas eu falo, mãe, já que pagou as contas, você já comprou ali as coisas essenciais, guarda, nem que seja pouquinho, porque faz parte do aprendizado dela. E quando ela vai vendo aquele montante acumulado, ela se sente muito mais animada em continuar guardando dinheiro. Bom, pessoal, a próxima dica que a minha mãe tem pra falar, que é o que a gente tava conversando agora há pouco, às vezes é a falta de ter planos pro futuro, não se programar, né, de como a gente quer chegar lá na frente, mãe. O que você tem assim pra dizer? Qual que é a sua percepção? Então, voltando lá atrás, né, quando eu casei, eu fui morar com minha sogra, né? E eu fiquei lá 27 anos, não foi isso? Exatamente. Morando com ela. Então, porque eu achava, porque quem tem que. O planejamento vinha do esposo também. Naquela época. Não só na minha parte, né? Na parte do esposo. Mas eu fiquei lá 27 anos e graças a ela, mais uma vez também, que me incentivou, que veio, conversou, mãe, não é assim, não é assado, vamos alugar uma casa, né, tá na hora da gente sair daqui, a gente saiu de lá, graças a Deus. Ela me incentivou também a tirar minha carta de habilitação e ter outros planos também, né, fora a poupança. E assim eu tô me sentindo mais realizada, com desejo de mais sonhos, e assim vai. Gente, até isso que a minha mãe trouxe, eu acho que é um ponto super importante. Como a minha mãe é de uma geração antiga, né, mãe? É uma geração tradicional. A mulher naquela época, ela dependia muito do esposo. O esposo tinha que ser o direcionador, não é, mãe? Isso. Só que a minha mãe casou e ela viu que não era isso. Ela precisou trabalhar, trazer o sustento do lar. Então ela acabou às vezes se acomodando naquela situação, porque ela precisava da direção do marido e o marido não estava direcionando ela. Então ela foi deixando a vida acontecer. E hoje, né, eu sou a maior incentivadora da minha mãe. Ela tirou a carteira de motorista, a gente tem planos de comprar a casa dela para ela conseguir sair do aluguel. Então, assim, hoje ela vê que ela precisa ter um pouquinho mais à mão nas questões financeiras dela para não ficar dependendo de governo, não ficar dependendo de familiar. E aí, por isso que eu quis trazer ela aqui para falar com a gente. Mas você sente a vontade de compartilhar a sua idade? Sim, não tem problema. 57. 57. Gente, a minha mãe tem 57 anos e ela ainda está em fase de aprendizado. Eu sei que principalmente pra gente, quando é mulher, chega acho que nos 50 anos, se a pessoa não resolveu a vida dela, a pessoa quer se acomodar. Não, nossa, eu não consegui casar, ou casei mal, vou morrer nessa situação. E, gente, minha mãe, querendo ou não, já tá se aproximando dos 60 anos dela e ela ainda tá na fase de aprendizado. Eu sempre incentivo ela, mãe, não vamos depender de governo, não vamos ficar dependendo de herança de família.
Vamos fazer pela gente o que a gente quer. Fazer acontecer. Fazer acontecer, é isso que eu sempre falo pra ela. A minha mãe, por exemplo, pessoal, eu tenho esse sonho de ter uma condição de vida melhor, porque ela cuidou muito bem de mim, ela me deu o melhor. E a minha mãe, por exemplo, gente, ela nunca viajou. Nunca foi para um estado diferente, né? O que acontece geralmente é ela ir lá pro Maranhão de volta, mas ali é pra viajar. Maranhão, Piauí, porque minha família mora lá, entendeu? Só que ela fica dentro de casa, entendeu? Não é que ela vai conhecer uma praia, uma coisa diferente. Então, assim, minha mãe não tem vivência na vida. É só para visitar a família. Exato. Então, assim, quando eu falo de educação financeira, é essa a importância. E o mais, eu acho que assim, o recado que eu quero deixar nesse vídeo é, ela tá se aproximando dos 60 anos dela e a vida dela não parou, gente. Ela viu o que tava de errado e ela tá corrigindo a rota pra ela ter ali uma velhice um pouco mais tranquila. Então, assim, a minha mãe hoje em dia, ela vê que a saúde é super importante. Gente, pagar dinheiro em remédio é caríssimo, ainda mais ela que ganha pouco. Então, né, mãe, hoje em dia você se cuida, vai na academia, é regrada na alimentação. Melhorei a minha alimentação bastante, graças a Deus. Ela me incentivando também, né? E, então, como é que fala? Meus exames de sangue, tava tudo dando alterado. E foi ela que falou, mãe, não faz isso, come regrado, a sua alimentação tem que ser certinha, para de ficar comendo muita besteira, e assim eu tô fazendo. Gente, porque é aquilo que eu falo, já ganha pouco. Gente, remédio tá caro, vai tirar o pouco que ganha, 50% pra medicação, pra tratar colesterol, diabetes. Hoje, pessoal, os exames dela melhoraram muito, por quê? Vai na academia, come direito, a gente vai fazer uma pequena maratona na semana que vem, então hoje a gente vive mais saúde, né, mãe? Mais saúde, graças a Deus. E ela se aproximando dos 60 anos, viu, gente? E ela ainda tá na fase de aprendizado, aprendendo a cuidar do dinheiro, aprendendo a alimentação, a autoestima. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir pra vocês curtirem, vocês comentarem aqui, porque ela é uma pessoa super especial pra mim. Ela se sentiu super à vontade em vir compartilhar essas dicas com a gente, tá? Então, um beijão!